e ninguém consegue se comprometer com aquilo que não compreende. Então esse é um ativo, imenso da liderança, né, assim, estar disposto a contribuir para que isso aconteça, tem a ver com a própria missão e responsabilidade, ou propósito do líder. Pense na sua equipe. Uma decisão mal compreendida, um feedback evitado, uma expectativa que nunca foi alinhada, uma mudança que encontrou resistência. Talvez o problema nunca tenha sido a capacidade das pessoas, talvez tenha sido a forma como a liderança construiu ou deixou de construir esse entendimento. E é exatamente esse o desafio que a nossa convidada ajuda as organizações a desenvolver, transformar comunicação em uma competência estratégica de liderança. Porque comunicar não é apenas transmitir mensagem, é construir significado, é influenciar decisões, é criar vínculos. Nossa convidada é Sônia Lota. Sônia é psicóloga, especialista em psicologia organizacional pela Fundação Getúlio Vargas. Há mais de 30 anos desenvolve lideranças, fortalecendo culturas organizacionais e apoiando executivos na construção de ambientes mais colaborativos, eficazes e orientados a resultados. A Sônia é CEO da Sônia Lota Consultoria e Comunicação e Cultura, e ela atua como consultora e mentora de executivos C-Level em processos de transformação organizacional. No livro Liderança Adaptativa, o novo código da liderança na era digital, a Sônia, querida Soninha, o apelido assim, assina o capítulo Comunicação, de competência implícita a desafio estratégico. E ela mostra que comunicar deixou de ser uma competência implícita da liderança para se tornar uma das principais vantagens competitivas das organizações na contemporaneidade. Sônia, seja bem-vinda à Liderlândia. Vem para cá. Sônia, seja bem-vinda à Liderlândia. Obrigada, Bianca. Prazer enorme estar aqui conversando com você e na Liderlândia. Tudo a ver com a gente. Prazer é meu ter você nesse projeto, né? Vamos começar falando sobre a maior ilusão da liderança. A gente estava falando sobre... É uma provocação super forte, né? Falar de ilusão na Liderlândia. A gente sabe que existe uma crença muito comum nas organizações, que é aquela crença que diz assim, mais ou menos assim, né? A equipe não executou porque não quis, né? A equipe não executou porque não estava afim. Onde você vê, como especialista em comunicação, onde você vê que nasce o ruído? Bianca, acho que a maior ilusão, né, é considerar que dizer as palavras, ou seja, né, apenas emitir a mensagem é suficiente. Quando a gente emite a mensagem, existem uma série de variáveis que estão no entorno dessa mensagem, ou no entorno dessa informação. Então, o que acompanha, né? É o que veste as nossas palavras. Então, assim, o que veste as nossas palavras é a energia com que a gente pronuncia essas palavras, é o olhar atento naquela conversa, é o convite que é feito para as pessoas de forma que elas se sintam participantes daquele momento. Então, quando isso não acontece, a nossa informação, a mensagem, ela fica desvitalizada, ela perde a força que ela deveria ter e que a gente costuma chamar de assertividade. Né? Então, quando eu só falo, por exemplo, a nossa apresentação tem que estar pronta até amanhã às 9h. Quando eu falo isso, né, dependendo da forma como eu falo isso, é apenas uma informação.
E essa informação ela foi passada, tá tudo certo, só que o quanto que eu olhei e cuidei da qualidade dessa mensagem na conversa com o outro interlocutor, e isso vai fazer toda a diferença. Então, a ilusão é essa, é achar que só falar resolve, só ser claro resolve, e não resolve. Então, você veja, a gente está falando de ilusão, né, na liderança, ilusão do ponto de vista da clareza versus a qualidade da comunicação. Esse exemplo é um exemplo muito comum, né? Eu acho que muitos dos seus Uhum. clientes devem viver isso, por exemplo. Eu escuto de líderes. Não, porque eu fiz a delegação, isso é muito comum para mim. Eu fiz, no momento de delegar, eu disse: olha, se precisar de ajuda, é só me ligar. E aí a gente até brincou, né, Soninha? A gente conversou assim, mostra, precisar de ajuda é só me ligar. Quem é que quer ligar para o líder e dizer, estou precisando de ajuda? Quem gosta de Exato. passar essa ligação e não ficar com uma conversa tranquilizadora, né, que a gente chama, né? Ficou na moda até usar esse termo, que é dizer, se você precisar de ajuda, você me liga. Porque isso, na verdade, é uma conversa, é uma ilusão. No final, é uma ilusão, né? É. Eu chamo esse tipo de conversa de conversa coquetel. Sabe conversa coquetel? Você está num coquetel, oi, tudo bem? Tudo? Né? Como é que vão as coisas? Ótimas, está tudo tranquilo. Né? Nos vemos em breve, né? Bom Muito te trabalho. encontrar. Muito trabalho, né? Então, isso é uma conversa coquetel. As conversas da liderança, né, com as pessoas da sua equipe, com os stakeholders, elas precisam de uma leveza, mas uma leveza baseada na transparência, na relação de confiança, onde eu sei que eu posso falar para você o que precisa ser dito, né? E eu sei que você vai, de fato, me ouvir sem julgamento, né, o que é mais difícil ainda, mas assim, mantendo aquilo que nós definimos como critério para o bom andamento, né, daquilo que precisa ser realizado. Porque nós estamos aqui ou estamos em qualquer outro lugar com um objetivo definido. E para esse objetivo ficar cada vez mais claro e ser construído, a gente vai precisar de critério. Então, quando você fala aí da gente ter as conversas, né, e pautar essas conversas com um grau de confirmação, né, o quanto aquilo está validado ou não, isso é fundamental. Mas eu preciso acreditar que o outro realmente está disponível para que a nossa conversa flua e para que o processo aconteça. Nós vamos errar, nós vamos falhar, claro, né? Porque a gente está construindo em conjunto. Mas a forma como a gente lida com isso é assim: como é que eu posso fazer para que o risco seja baixo? Adorei quando você falou conversas de coquetel, como é que é? É conversa de coquetel. Conversa de coquetel foi maravilhoso. Ou seja, muito agradável, muito palatável, não resolveu nada, não pactuou nada, não delegou Exato, efetivamente e a comunicação assertiva não aconteceu, né, pessoal? exato, exato. A sua E aí, contribuição no, ah, a sua diga, contribuição no projeto Liderança sim, Adaptativa, eu acho que traz um tom muito bonito quando a gente fala de um tema que parece um tema já tão explorado como a comunicação, e na verdade não é. Nós estamos falando de um contexto tão mais complexo do que o contexto que a liderança lidava 10 anos atrás, até 5 anos atrás, nem tão longe. Você fala, por sim, exemplo, do custo da falta de clareza, né? Você sim. fala por exemplo, nós nunca tivemos tantos canais de comunicação disponível, as empresas nunca tiveram Uhum, tanta informação, aplicativo, ferramenta, e verdade. paradoxalmente a gente, não é? Nunca vivemos com tantos mal entendidos. Isso é muito comum.
E você fala Uhum, sobre a diferença entre informar e construir entendimento. uhum. Fala um pouco sobre isso. Informar é diferente de construir entendimento. Você já falou um pouco agora, né? Sim, mas na hora que a gente informa, né, é como se nós estivéssemos apenas comentando com alguém o que precisa ser feito. Então, na hora que eu informo como precisa ser feito, também eu estou só, relatando. É como se a gente tivesse se eu tivesse que pegar carona em comunicação não violenta, é um momento, assim, é da descrição, né, é da observação. Então você diz exatamente o que aconteceu. Então você descreve o fato. Descrever o fato é diferente de você, explicar as outras variáveis que envolvem esse fato. Os vieses, as preocupações, as vulnerabilidades, o contexto, é completamente diferente. É a minha interpretação, a minha cultura, a sua percepção, as suas experiências em relação àquele tema. Então, tudo isso entra depois e transcende a informação. Uma coisa é a informação, outra coisa são todas as variáveis que colaboram para o melhor entendimento ou para a construção da compreensão daquela informação. Então, são muitas as variáveis. Então, assim, o papel da liderança é conseguir fazer esse mapeamento, ou pelo menos estar disponível para ajudar a outra parte a compreender o cenário como um todo. E não uma informação esquizofrenizada, né, digamos assim, porque ela fica apartada de tudo. Então, na hora que eu falo só informação, eu não estou construindo entendimento. E ninguém consegue se comprometer com aquilo que não compreende. Então, esse é um ativo imenso da liderança. Assim, estar disposto a contribuir para que isso aconteça tem a ver com a própria missão e responsabilidade ou propósito do líder. E é um ativo estratégico, né? Eu lembro que você estava comentando comigo a importância de construir uma conversa que considera a necessidade do outro. Eu lembro que a gente estava conversando sobre um caso, um case que teve um Sim, custo financeiro enorme, né? De um projeto sobre sim. gestão da mudança, principalmente gestão da mudança, né? Onde a gente está mobilizando um time Uhum. inteiro em prol de um resultado. Conta um pouco essa história pra gente, porque eu acho que essa história para mim ficou muito marcante. Ajuda bastante, né? A gente compreender o impacto. Então, vamos lá. Imagina uma empresa, né, com capilaridade nacional, América Latina, e resolve mudar o seu sistema de relacionamento com a sua base de clientes. Então, convida as lideranças que faziam parte do grupo comercial, convida essas lideranças, né, a nível Brasil. Então, em cada região do Brasil havia uma reunião e eu fui contratada para poder fazer a parte de aquecimento desse grupo para que eles estivessem, né, mais receptivos ao processo de mudança, porque ia mexer muito com o sistema é que faz lá, que sobe todas as vendas que foram feitas, e isso interfere na, na parte financeira, né, para saber quem vendeu, quanto vendeu, como vendeu, enfim. E aí, ok, eu fui contratada para isso, e o primeiro ponto, nós fomos para Manaus. Então, toda aquela região ali do norte foi colocada numa sala, nós fizemos todo um trabalho de aquecimento e depois entrava a pessoa responsável por tecnologia da informação para poder fazer uma vivência ali com eles, né?
de como utilizar o sistema e o quanto aquele sistema ia facilitar a vida de todo mundo, né? Então, ok. Aí ele começou falando dos benefícios do sistema, porque nós vamos ter todas as informações dos nossos clientes, quando faz aniversário, o que comprou, como comprou, quantas vezes compra por mês, por ano, por trimestre, enfim. E aí ele falou o seguinte, inclusive esse sistema ele é muito rápido. É como se nós estivéssemos saindo, a gente estava andando de carroça e agora a gente vai andar com uma Ferrari. E aí todo mundo ficou super feliz, né, e tal. Ele falou assim, até que agora nós estamos trabalhando com a ótica, nós vamos ter um acesso muito mais veloz. E aí as pessoas começaram a fazer alguns comentários, né? Os comentários eram assim, olha, mas lá no Acre, olha, mas aqui, né, no interior, a cidade X, na cidade Y, a gente não tem fibra ótica. Aqui para nós a internet é discada. E aí o pessoal falou assim: não, imagina, todo mundo já tem fibra ótica, a fibra ótica já chegou para o Brasil inteiro. E aí as pessoas continuaram falando: olha, mas não é assim, não funciona dessa forma. Eu ainda não vi isso acontecer na minha cidade. Inclusive, a gente tem lá os picos, né, de melhor acesso, pior acesso, enfim. Bom, Bianca, resumo da ópera. Nós fomos depois, né, eles não se atentaram para esse tipo de relato, e nós fomos depois, mesmo depois dessa narrativa, nós fomos para um outro grupo que ficava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí, de novo, outro evento, né, lá e tal. E aí as pessoas, depois dessa fala, de novo, né, falaram: olha, nós aqui não temos internet com fibra ótica. Nós aqui trabalhamos com internet de escada. Bom, aí no coffee break nós recebemos a seguinte orientação, né, do board. Para tudo, avisa que a gente vai voltar para o sistema anterior, até nós entendermos aquilo que está acontecendo e para que elas fiquem tranquilas, as pessoas fiquem tranquilas, porque senão isso vai gerar um impacto muito grande em todo o processo de vendas que elas já estão acostumadas. Então, nós vamos abortar a partir de agora o que foi feito ou a implementação desse sistema. E aí, assim, o custo disso, né, primeiro tem a ver com o seguinte, uma pressuposição de que todo mundo tinha fibra ótica. Parece uma coisa muito simples, e assim, como é que alguém não validou essa informação? Né? Então, assim, o que foi feito? Foi passada a informação. A partir do dia tal, o nosso sistema vai mudar. E vai ser muito melhor do que o sistema anterior. Né? Então, essa foi a informação. Ela foi passada, ela foi clara, tá? Mas o que aconteceu? Não foi feita uma construção antes da compreensão do que estava acontecendo, como ia acontecer, quais seriam os benefícios, quais seriam os riscos. A gente chama isso de pré-mortem, né? Fazer uma análise de risco, né? De viabilidade. Então, tudo isso poderia ter sido construído antes, principalmente com as pessoas que eram as maiores impactadas com aquela transformação. Então, a comunicação, ela é um ativo estratégico, ela é um ativo que pressupõe o equilíbrio financeiro, a saúde financeira das organizações. Retrabalho custa dinheiro, custo com o tempo, com a saúde mental, né, com a frustração, tudo isso entra nas costas, entre aspas, né, da comunicação. Isso que você comentou agora me fez lembrar, inclusive, que quando o Kotter, né, que é o fala de gestão de mudança, né, os 7 passos da gestão de mudança, e esse Sim. case é uma gestão de mudança clássico, né? Vender os benefícios da mudança, né, envolver aliados e apoiadores para o processo de mudança.
Se a gente parar para olhar com uma lupa os 7 passos todos falam sobre comunicação. Todos os 7 Uhum. passos da gestão da mudança são como você comunica o quê, para quem, quando, para envolver Sim. as pessoas no processo da mudança, né? Eh, que evidências você acha que, na sua visão, né, como especialista nesse tema, como docente, né, nesse tema, e você está o tempo todo falando com o board de organizações, a gente não está falando de uma liderança que está começando na Liderlândia, a gente está falando da liderança que já tem, né, camadas, né, Sim. dessa Liderlândia. Que evidências você percebe que são Hum. necessárias serem construídas, né, como gerador mesmo desse substrato na relação com as pessoas, né? Para construir essa compreensão, essa colaboração, essa confiança, para que essa comunicação aconteça, né, com o time, com os pares em geral. Eu acredito que a qualidade das conversas, se nós pudéssemos ter um indicador de qualidade, eu acho que seria o ideal. Mas, no nosso cotidiano, eu acredito que, assim, quanto menos as pessoas, contactam o líder para alertar em relação àquilo que pode dar errado ou colocar um projeto em risco, eu acho que esse é um indicador muito poderoso, né? Então, acho que é uma evidência, né? Quanto menos as pessoas conversam sobre o zelo ou aquilo que pode evitar com que a construção de um resultado dê errado, né? Ou traga algum tipo de problema, quanto menos existe esse tipo de conversa, esse é um sinalizador de que a gente precisa despertar isso nas pessoas das nossas relações. Porque é muito fácil a gente dizer assim, está tudo indo bem, continua tudo indo bem. Só que a gente sabe que nas organizações, né, não é assim que funciona. Eu vou perceber que o meu time está preparado quanto mais ele se procurar se precaver ou em situações de crise, eu perceber que eles têm essa autonomia ou eles têm esse olhar de como eu posso fazer. Quais são as ideias que a gente pode ter, né? Quais são as atitudes que nós podemos ter para evitar um impacto maior. Então, uma coisa é a prevenção e outra coisa é a atuação no momento de criticidade, né? Então, acho que essas duas, né, frentes, ou seja, o quanto que existe uma pré-ocupação para que a gente possa ter um bom andamento, né? Acho que esse é um bom indicador. E o outro indicador são as atitudes que as pessoas tomam, né, durante um processo crítico, né, porque aí já envolve a questão da autonomia, já envolve a questão da compreensão que ela teve da importância, da relevância do projeto, do resultado e do papel dela dentro desse contexto. Uma das queixas que eu costumo ouvir, né, nos nossos programas de comunicação é com relação, principalmente quando eu estou com o board, é uma necessidade de objetividade nas apresentações e nas reuniões. Então, eles falam assim, Sônia, como é que eu faço? Porque assim, as pessoas levam uma quantidade de informação absurda e não me ajuda em nada, porque o que eu preciso são as informações mais relevantes para uma tomada de decisão. Então, esse livro do Obrigada pela informação, né, obrigado, aliás, né, pela informação que você não me deu, ele vai ajudar as pessoas para que elas consigam ter um roteiro mais refinado. Então, é assim, o fato de eu ter um roteiro refinado não quer dizer que eu não tenha que ter sobre a minha tutela uma curadoria que sustente esse roteiro
que eu vou passar, que eu vou usar nessa reunião de apresentação para o board. Tá? Então, assim, duas coisas as pessoas não vão perdoar nunca na nossa comunicação. Uma é o despreparo e a outra é o desrespeito. Então, quando você tem cuidado, quando você tem zelo, né, com o tempo de vida do outro, isso tem assim um fator muito importante para o outro. Então você avalia isso, né? O tempo, olha que coisa interessante, o tempo de dedicação que você tem que ter na construção com o seu liderado é um. O tempo que você tem na sua relação com o board é outro. Então você precisa saber em qual momento você tem que dedicar mais tempo e em qual momento você tem que dedicar esse tempo maior antes na preparação para que na hora que você estiver conversando com o board, é como se você estivesse fazendo uma peneira daquilo que importa. E aí tem um outro tema que você explora no seu material, na sua temática do capítulo, no Liderança Adaptativa, que ficou muito interessante, que diz respeito às conversas que transformam cultura. Sim. E aí vem aquela velha provocação, né? Existe algum tipo de conversa que, quando evitada, compromete toda uma cultura organizacional? Porque o líder, ele é esse pivô da modelagem da cultura, né? Da cultura Sim, ativa e forte. exato. Acho que nós começamos a nossa conversa falando da conversa coquetel, né? E assim, conversas que são superficiais e conversas que não privilegiam aquilo que precisa ser dito. O silêncio, né, pode ter um reforço cultural. Então, o líder pode observar o quanto que as pessoas se sentem à vontade nas reuniões para fazer perguntas, o quanto que as pessoas se sentem à vontade para comentar sobre uma vulnerabilidade dela, né? O quanto que elas têm uma percepção de que, assim, não, a política aqui é de portas abertas, ou me liga se precisar de alguma coisa. Então, assim, uma coisa é o que é dito, e outra coisa é o que é percebido na organização. Qual é o ritual que é percebido? O que é valorizado dentro da organização? Coisas tão simples quanto, se você sai no horário, alguém virar para você e perguntar: você está desmotivado? Essa é uma informação preciosa, né? Como assim eu estou desmotivado porque eu estou saindo no horário, né? Ou comentários, né, sarcásticos, do tipo assim, mas eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte: todo comentário que no final couber seu idiota, não deve ser dito, tá? Então é assim, você leu o e-mail, você olhou a sua caixa de entrada, você estava na última reunião. Então, é todo comentário que vem de um sarcasmo, né? De uma ironia refinada. Então, assim, isso tudo acaba sendo um reflexo daquilo que é contra a cultura que está sendo disseminada no site, no onboarding, tá? Então, assim, isso tudo é muito bonito, mas, assim, não funciona verdadeiramente. Então, essa coerência entre aquilo que está sendo passado para as pessoas, aquilo que entra lá como missão, visão, propósito, valores, né? E aquilo que está sendo efetivamente visto pelas pessoas da organização, precisa ter coerência.
sem essa coerência, vira uma coisa assim: "Ah, por que que você não perguntou isso na reunião?". "Ah, porque aí ia achar que eu sou incompetente". Ou porque aí eu poderia ser ridicularizado. Ah, porque aí isso aí não ia pegar bem para mim. Então, assim, esse tipo de relação ou de qualidade de relacionamento constrange as pessoas. Então as pessoas ficam criando um mundo que é totalmente artificial, onde as conversas necessárias não acontecem, onde as conversas de construção não acontecem, e fica todo mundo, eu finjo que eu entendi, você finge que está tudo bem, e nós vamos lidando com o que aparecer de problema no meio do caminho. Uma coisa que tem me incomodado de alguma forma intensa é o seguinte: agora o pessoal está usando um termo chamado bateria social. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ah, eu estou sem bateria social, tá? Eu não tenho mais paciência para mimimi. Eu não tenho mais paciência para ouvir a história toda. É, eu não sei se já existe algum estudo, né, pós-pandêmico, que aborde isso. Quanto que as pessoas saem menos, confraternizam menos, conversam menos depois da pandemia. Eu não sei se já existe esse estudo, tá? Mas essa falta de paciência com o outro e uma pressuposição de que você deveria saber como eu me sinto, qual é a importância desse assunto para mim, o nível de velocidade, porque hoje também existe isso, e isso interfere muito na comunicação, né? Nós não temos paciência de esperar um Uber porque está ali que ele vai demorar 3 minutos, tá? Então a gente cancela o Uber. Eu não consigo ouvir uma mensagem deixada no meu WhatsApp, porque a mensagem tem 4 minutos. Então, ou eu coloco no acelerado, e ainda fico pensando se eu não deveria escrever lá para a meta, que era para botar uma velocidade 5, né? Porque eu não quero. E assim, eu fico pensando, será que essas pessoas mandam mensagem para elas mesmas e elas têm paciência de ouvir durante 5 minutos? Será que elas percebem que muitas vezes aquilo que é cobrado do outro, elas não fazem com elas? Então, assim, recomendação: autoconhecimento, foco em autodesenvolvimento, propósito, né? E o que você quer para a sua equipe, em termos de comunicação. Você quer que eles tenham a tranquilidade de poder dizer para você e avisar para você de um risco durante, ou você prefere que na véspera do resultado ele vai ser assim, não deu certo, não. Ou então que a gente faça o famoso mapeamento de risco psicossocial e de forma corretiva e não preditiva, porque o que você está trazendo é metodologia preditiva, é o líder agir com Sim, qualidade preditiva nas relações, ao invés de sim. você fazer mapeamento de risco psicossocial para montar um plano de ação corretivo, né? Eu ia te pedir provocações aqui para a gente apimentar, para a gente, como a gente está se aproximando do fechamento, mas já está bem apimentado, eu estou adorando, é um privilégio estar com você. Infelizmente, eu gabaritei uma parte aí do seu teste do cancelar o aplicativo, acelerar o WhatsApp, eu gabaritei uma parte, estou com uma vergonhinha aqui, estou com uma vergonha moral. Mas eu tô falando. Vamos deixar aqui, na sua visão, o que que você acha que faz sentido a gente trazer como provocação quando a gente está falando da qualidade das conversas que nós estamos tendo com as pessoas, com a qualidade da conversa e o resultado esperado dentro da organização, porque o resultado pelo resultado a gente sabe que não sustenta. Que tipo de provocação você gostaria de deixar aqui para a gente? Quem está nos ouvindo, né, para interagir com a gente aqui depois nos comentários, Soninha, fala para gente.
Eu vou usar um storytelling, tá? Eu vou usar uma recomendação, né, Bora. a minha interpretação do Rumi, né, de um poema do Rumi, que ele fala o seguinte, que quando o ser que criou o universo, né, ele criou o céu, e esse céu era um céu de espelho. E esse espelho ele chamou de espelho da verdade. E num determinado momento, houve uma grande tempestade. E esse céu de espelhos acabou se rompendo por conta dos raios, trovoadas, né, muito intensos. Então, esse céu da verdade ele se quebrou em vários pedaços. E esses pedaços do céu da verdade, eles caíram sobre a terra. E os homens que estavam nessa terra, né, eles começaram, depois que a chuva passou, eles saíram e cada um escolheu para si o pedaço do espelho da verdade que considerou mais bonito. E cada um levou esse pedaço da verdade para sua casa. A partir dessa época, nunca mais ninguém teve a verdade completa. E para que a gente possa ampliar a nossa verdade, a gente precisa juntar com o pedaço do espelho da verdade da outra pessoa. Então, em comunicação, é muito isso. É uma construção. Então, para você que está querendo, né, como é que eu me comporto na próxima década, o ideal é que você perceba, né, que o seu espelho da verdade, ele é um pedaço, mas a gente precisa dos outros pedaços, né, para poder construir uma verdade melhor e maior. Que bom demais ouvir, muito interessante trazer essa abordagem. Soninha, é mais do que uma habilidade, muito mais do que uma habilidade, né? Um processo de construção. Eu estou levando aqui muita inspiração. Acho que isso me fortalece, fortalece quem está nos ouvindo de alguma forma, inspira. Muito obrigada por estar aqui participando do projeto Liderança Adaptativa, do podcast e de tudo que você está construindo junto com a gente aqui na comunidade Liderança Adaptativa. É muito importante construir junto, né? Usando aqui a palavra construção. Então, fico muito honrada de ter você aqui. Foi um prazer enorme, né? Não só porque te conheço há muito tempo e tenho o privilégio da sua amizade, então eu estou muito feliz também de ter podido participar. Fico à disposição, né? E é uma alegria para mim estar perto de você, ainda que distante por um oceano, né? Então, mas muito obrigada.